Boa tarde. Esta é a sexta aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021, no programa de pós-graduação em filosofia da URGS. Nós estamos às voltas com Moore, trata-se de examinar os dois grandes escritos de Moore de que Wittgenstein se ocupa continuadamente ao longo de Sobre a Certeza, do início ao fim do livro. A aula passada foi dedicada à defesa do senso comum, publicada por Moore em 1925, e a aula de hoje vai ser dedicada à Prova de um Mundo Exterior, publicada em 1939. O que nós temos que reter da aula anterior para delinear uma via de acesso, de abordagem à Prova de um Mundo Exterior? Bom, na defesa do senso comum, Moore apresentou lá um conjunto bastante extenso de proposições acerca de si próprio, que ele reputava serem proposições sabidas com certeza. Elas tinham a forma, portanto, eu, Moore, sei com certeza que, por exemplo, que o meu corpo existe há algum tempo, que o meu corpo sofreu modificações, que ele foi menor no passado do que é hoje, que ele nunca esteve muito distante da superfície da Terra, que ele nesse momento ocupa um certo lugar no meu escritório, a uma certa distância da lareira e a uma certa outra distância da estante, etc, etc. Eu, Moore, sei que eu tive vários tipos de experiências, que além do meu corpo, outros corpos humanos viviam e outros viveram no passado e já não vivem mais. Vai dar toda essa longa lista e aí apresenta uma única proposição que eu sugeri entender como a generalização existencial dessa lista. Tudo que Moore diz acerca de si, cada um de nós pode dizer, feitos os ajustes necessários, acerca de si próprio. Então, se ele pode dizer, eu, Moore, sei com certeza que eu tenho um corpo, cada um de nós pode dizer, eu, Paulo, sei com certeza que eu tenho um corpo. Essa é a generalização. Na discussão subsequente, Moore salienta o fato de qual é a importância de fazer isso que ele está fazendo aqui, né? É confrontar com filosofias que são incompatíveis, em alguma medida, com isso que Moore nos está apresentando, incompatíveis, portanto, com o senso comum, caracterizado da maneira como caracterizam essas proposições. Moore distingue dois grupos de filósofos que, ou bem, são os do primeiro grupo, sustentam que as proposições listadas por Moore não são verdadeiras, ou bem que, ainda que elas sejam verdadeiras, nós não podemos saber que elas são verdadeiras. Tá? E Moore diz o que acontece, o que realmente é interessante aqui, é que esses mesmos filósofos que sustentam que essas proposições ou não são verdadeiras, ou que nós não sabemos se elas são verdadeiras, eles próprios sustentam frequentemente proposições como essas aqui. Né? De fato, o mesmo filósofo que diz que o tempo é irreal, consulta o relógio para saber que horas são. Tá? Os mesmos filósofos que dizem que não sabemos com certeza da existência de outras mentes, discutem com outros filósofos que sustentam que nós sabemos da existência de outras mentes. O Moore diz, um filósofo que sustenta que não há outras mentes, quando ele discute comigo, está implicitamente reconhecendo a existência de outras mentes. Então, Moore denuncia uma espécie de duplicidade, e, de fato, a ideia fundamental dele é que a diferença entre eu, Moore, e esses filósofos que eu estou criticando, é que eu não sustento nenhuma proposição incompatível com o senso comum. Em outros escritos ele diz, se eu notasse que alguma das teses filosóficas que eu defendo é incompatível com o senso comum, eu rejeitaria essa tese, não o senso comum. Bom, os filósofos rejeitam o senso comum na sua filosofia, mas continuam, na prática, a se guiar por ele. Descartes tematizou isso explicitamente. Na terceira sessão do discurso do método,
Descartes observa como o método cartesiano requer o emprego da dúvida cética como um instrumento de investigação dos fundamentos do conhecimento, que nós ponhamos em dúvida todas as coisas que se pode pôr em dúvida. O título da primeira meditação é Das Coisas que se pode colocar em dúvida. E Descartes diz o seguinte: mas enquanto eu estou duvidando, eu tenho que continuar vivendo. E eu não posso viver na dúvida. Eu preciso ter alguma certeza que praticamente, concretamente, me oriente na vida. Tá? Descartes introduz, portanto, uma distinção entre o que ele chama a investigação da verdade, que é o único domínio em que propriamente se emprega a dúvida cética, do que ele chama a conduta da vida, que é conduzida por crenças que nós adotamos interinamente para viver de acordo com essas crenças. Essencialmente elas consistem em, adotar as opiniões mais moderadas, evitar os extremos, porque há mais chance de haver acerto numa via intermédia do que em duas posições extremadas. Em segundo lugar, de uma vez feita a escolha, perseverar na escolha. Como diz Descartes, se você está perdido numa floresta, mais vale caminhar em linha reta do que ficar andando em círculos. Porque caminhando em linha reta, eu sei pelo menos que eu vou chegar num lugar onde eu vou estar melhor do que na floresta. Eu sei que eu saio da floresta, ainda que eu não saiba aonde é que eu vou parar. A terceira máxima cartesiana é a segunda máxima é perseverar na ação. Tá? O exemplo da floresta é que se eu estou perdido na floresta, mais vale caminhar em linha reta, não importa em que direção eu estou indo, do que ficar andando em círculos, porque andando em linha reta, em algum momento eu saio da floresta. Ainda que eu não saiba onde é que eu vou sair, eu sei que saio da floresta. Aí a terceira máxima diz, uma vez feita a escolha, não olhe para trás. Nada de lamentar e nada de se arrepender. Tá? É o que foi feito, está feito e não pode ser refeito. É uma peculiaridade da filosofia cartesiana que essa moral provisória, essas 3 ou 4 máximas de uma moral por provisão, né, moral transitória, enquanto a investigação da verdade não atinge seu propósito, que essas máximas se tornarão máximas definitivas. Por quê? Porque o resultado da investigação da verdade vai ser que, o critério da verdade sendo a clareza e a distinção das ideias, eu tenho clareza e distinção no conhecimento que eu tenho da extensão da matéria, tenho clareza e distinção no conhecimento que eu tenho da alma, desta coisa inextensa que eu sou, mas quanto à união do corpo e da alma, que a natureza me ensina que quando meu corpo é ferido eu sinto dor e coisas desse estilo, nenhum conhecimento claro e distinto pode haver. Tá? Nos ramos superiores da árvore do conhecimento, que seriam a medicina, a mecânica e a moral, há 2, a medicina e a moral, que não podem ser objeto de conhecimento seguro, propriamente de conhecimento. A moral provisória do discurso do método se transforma no ensaio sobre as paixões da alma e na correspondência com Elizabeth da Boêmia, numa moral, como disse Jean-Marie Bessade, uma moral do definitivamente provisório. Mas vejam, Descartes concilia. Outros filósofos não conciliam. Tá? E praticam a filosofia no regime do que Miles Burnier chamou o insulamento. Vamos localizar uma descrição por Miles Burnier do insulamento. Está no início do seu ensaio famoso, The Skeptic in His Place and Time. Ok, eis aqui o que Burnier chamou o insulamento. Hoje em dia, se um filósofo encontra dificuldade em responder à pergunta filosófica o que é o tempo, ou o tempo é real, solicita uma bolsa de pesquisa para trabalhar no problema durante uma licença no ano que vem. Ele não supõe que a chegada do ano que vem está realmente em dúvida. Alternativamente,
ele pode conceber que qualquer perplexidade acerca da natureza do tempo, ou qualquer argumento para duvidar da realidade do tempo, é de fato uma perplexidade sobre, e um argumento sobre, a verdade da proposição segundo a qual a licença do ano que vem vai chegar. Mas mesmo assim alegar que isso é por certo uma preocupação estritamente teórica ou filosófica, não uma preocupação a ser levada em conta na vida cotidiana. De um modo ou de outro, ele insula seus juízos ordinários de primeira ordem dos efeitos da sua filosofia. Burney sustenta como uma tese histórica acerca do que ele chamou de insulamento, que nem Descartes nem os pioneiros da filosofia moderna como Locke ou Leibniz praticaram o insulamento. Para ele foi a invenção kantiana da dualidade entre o empírico e o transcendental que tornou possível ao filósofo fazer planos para o próximo ano enquanto ele duvida filosoficamente da realidade do tempo. O tempo é real? Resposta de Kant: transcendentalmente não, empiricamente sim. A mais formidável estratégia para fazer aquilo que Berkeley visava fazer: falar com o vulgo e pensar com o filósofo. A distinção entre o empírico e o transcendental, tal como Kant traça, vai ser, como nós vamos ver, crucial para a apreciação do problema da realidade do mundo exterior, tal como Kant suscita na Crítica da Razão Pura, e da resposta de Moore a Kant, que constitui o núcleo do artigo A Prova de um Mundo Exterior. Lá na defesa do senso comum, o que o Moore assinalava é que filósofos sustentam frequentemente, como parte do seu credo filosófico, proposições incompatíveis com o que eles mesmos sabem ser verdadeiro. E essa estranha, e é isso exatamente o que a distinção, o dualismo kantiano, empírico transcendental, visa acomodar. O tempo é real, transcendentalmente não, empiricamente sim. O espaço é real, transcendentalmente não, empiricamente sim. Existe no mundo possibilidade ou necessidade, transcendentalmente não, empiricamente sim. Mas para Moore isso aí absolutamente não persuade. É uma das razões por que Moore não fica convencido com a prova de mundo exterior oferecida por Kant, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, como nós vamos ver. E isso traz no seu coração o formidável problema que Moore suscitou nos anos 30, e que, final da década de 30, e que Wittgenstein batizou paradoxo de Moore. Em que consiste a incongruência de fazer uma certa afirmação e depois dizer que você não acredita que essa afirmação seja verdadeira. A anomalia aqui, as conjunções anômalas são ou da forma P e eu não creio que P, ou da forma creio que P, mas não P. A posição incômoda em que o filósofo se encontra pode ser caracterizada assim: minha consciência filosófica diz que P, mas eu não acredito que P. Ou ao contrário, eu creio que P, mas minha consciência filosófica diz que não P. E Moore escreve, o que é estranho, está lá na defesa do senso comum, né, é que filósofos tenham sido capazes de sustentar conscientemente, deliberadamente, como parte de seu credo filosófico, proposições incompatíveis com o que eles mesmos sabiam ser verdadeiro. E, no entanto, até onde percebo, isso aconteceu com frequência. E isso aqui é o núcleo do problema que Wittgenstein chamou de paradoxo de Moore, e que Wittgenstein formula assim: o paradoxo de Moore pode ser expresso assim, isso está no apêndice das Investigações Filosóficas,
no texto publicado hoje como Filosofia da Psicologia, um fragmento, e no passado publicado como uma suposta segunda parte das investigações. É um texto de 1946, portanto, aproximadamente 1946, portanto, aproximadamente um ano depois de Wittgenstein escrever o prefácio para as investigações, que dava o livro como, se não concluído, interrompido ali, para não mais ser modificado. E Wittgenstein escreve: o paradoxo de Moore pode ser expresso assim: a declaração creio que as coisas estão assim é usada de modo semelhante à asserção as coisas estão assim. Mas a suposição de que eu creio que as coisas estão assim não é usada como a suposição de que elas estão assim. A suposição de que eu creio que as coisas estão assim é uma suposição sobre mim. A suposição de que as coisas estão assim é uma suposição sobre as coisas. Então, eu posso perfeitamente supor que eu creio que está chovendo e não está chovendo. Essa suposição não tem nada de incongruente. Por quê? Porque eu estou supondo acerca de mim que eu tenho uma crença falsa. Eu posso supor tal coisa, mas eu não posso crer que o que eu creio é falso. A declaração creio que as coisas estão assim é usada de modo semelhante à declaração as coisas estão assim. Se eu digo creio que vai chover e alguém diz creio que não vai, nós estamos nos contradizendo um ao outro. Se o que cada um diz fosse apenas a descrição eu tenho esta crença, então não haveria nenhum conflito. A suposição de que eu creio que P e João crê que não P não é a suposição de que há uma contradição, e sim de que nós temos duas crenças diferentes. Tá? Se cada um expressasse a sua crença, sim, você teria uma contradição. Mas a mera suposição de que eu tenho uma crença e alguém tem uma outra crença não envolve nenhuma contradição. Na formulação lapidar dos últimos escritos sobre a filosofia da psicologia, que são contemporâneos sobre a certeza, Wittgenstein escreve: a linha X está enganado, não tem ponto real para X igual a eu. Aqui a linha submerge na escuridão. Tá? O paradoxo, em suma, consiste em que para todo sujeito S haja pelo menos uma proposição possivelmente verdadeira acerca de S, que S não pode coerentemente tomar por verdadeira. O que, todavia, não o impede de supor a sua verdade, desde que, nas palavras de Moore em Principia Ética, compreenda a suposição de que o que crê ser verdadeiro possa mesmo assim ser falso. Nós podemos ler a primeira meditação cartesiana sem encontrar nenhuma incoerência, porque nós podemos supor que nós acreditamos falsamente. Nós podemos supor que estamos sonhando, supor que há um Deus enganador ou um gênio maligno que nos fazem crer falsamente em várias coisas. O que eu não posso é crer que P e P não é verdadeiro. Tá? Essa é a origem do paradoxo de Moore. E estamos a ver que da maneira como o paradoxo é formulado, você vai encontrar algo como o paradoxo de Moore, mesmo em doutrinas filosóficas que têm os cuidados de que Kant se cercou para distinguir o empírico do transcendental. Tá? E é isso que nós vamos encontrar na defesa do senso comum. Por ora, me deixem mencionar o seguinte: se a situação filosófica é realmente essa, isso é, há um monte de proposições como aquelas que Moore lista que são verdadeiras e que nós sabemos que são verdadeiras, e no entanto há doutrinas filosóficas que são incompatíveis com essas proposições verdadeiras. Delineia-se aqui algo de que Moore não faz uso ainda na defesa do senso comum, mas que vai ser a viga mestra da prova de um mundo exterior, que é uma estratégia de prova filosófica. Se eu tenho uma teoria filosófica que tem a consequência de que uma proposição do senso comum é falsa, e se essa proposição é certamente verdadeira, eu posso refutar a teoria filosófica por modus tollens. A teoria filosófica diz que P e P implica não que, ou de que é uma proposição do senso comum, mas que é verdadeiro. Se que é verdadeiro, então, e P implica não que implica não P, P é falso. A posição filosófica é falsa. Me deixem dar uma ilustração preliminar. Num ensaio publicado em 1942,
Eu vou dar uns poucos exemplos por hora, depois eu vou dar mais alguns até o fim da aula. No ensaio publicado em 1942, Norman Malcolm, o amigo do Wittgenstein, mas 42, 6 anos antes da viagem de Wittgenstein a Nova York, no ensaio publicado em 42 está no volume A Filosofia de Moore, publicado na Library of Living Philosophers. Malcolm se deu ao trabalho de imaginar a espécie de argumento que Moore apresentaria em resposta ao defensor de cada uma de 12 importantes teses filosóficas. Eu vou apresentar 4 exemplos agora e deixo os outros 8 para o fim da aula. Na sua resposta, nos Reply to My Critics, quando ele comenta o artigo do Malcolm, Moore aprova os argumentos imaginados por Malcolm como sendo aqueles que de fato ele apresentaria. Eis alguns exemplos da lista de Moore. O segundo exemplo da lista. O filósofo, que pode ser, por exemplo, Bradley, pode ser MacTaggart, sustenta o tempo é irreal. Como Moore responde a isso? Moore: se você quer dizer que nenhum evento jamais sucede ou precede outro evento, está certamente errado. Porque depois de almoçar eu dei uma caminhada, depois disso tomei um banho e depois um chá. Mais um exemplo. O filósofo diz: o espaço é irreal. Mais uma vez, pode ser Bradley, pode ser MacTaggart. Moore: se você quer dizer que nada jamais está à direita, à esquerda, atrás ou acima de outra coisa, está certamente errado. Pois este tinteiro está à esquerda desta caneta e minha cabeça acima de ambos. Mais um. Filósofo. Pode ser Berkeley, por exemplo. Nenhuma coisa material existe sem ser percebida. Moore: o que você diz é absurdo, pois ninguém estava percebendo minha cama enquanto eu dormia na noite passada, e, no entanto, ela certamente não deixou de existir. Meu último exemplo. Filósofo: como você provaria que a afirmação de que suas próprias sensações, sentimentos e experiências são os únicos que existem é falsa? Esse é o problema das outras mentes e do solipsismo que tanto preocupou Russell, por exemplo. Resposta de Moore: provaria do seguinte modo: eu sei que você está me enxergando e ouvindo neste momento. E também sei que minha mulher está com dor de dente, de onde se segue que existem sensações, sentimentos e experiências além dos meus próprios. E aí vem o problema agora. Nós sabemos que o filósofo em questão não vai ficar satisfeito em nenhum desses casos. Mas a pergunta agora é: por quê? O que mais exatamente seja preciso dizer o que é que você espera? O que você espera que lhe seja oferecido que Moore não ofereceu? E essa pergunta é a pergunta-chave para entender a prova de um mundo exterior de 1939. A prova começa com uma citação de uma passagem célebre de Kant. No prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant apresenta as novidades que ele introduziu nessa segunda edição, que não estava lá na primeira. Ele reescreveu completamente a dedução transcendental, tanto que a gente fala hoje da dedução transcendental A, da primeira edição, e a dedução B, da segunda edição. E ele refez a sessão sobre os... na sessão sobre os postulados do pensamento empírico, ele acrescentou com uma sessão que autossuficiente, que está ali dentro, comentando o segundo paralogismo, uma refutação do idealismo. E a refutação do idealismo é uma prova da realidade, da existência de coisas fora de nós. É a expressão que Kant emprega. Tá? O texto eu vou citar de memória aqui, se bem que ele é citado por Moore no início do artigo dele. Permanece um escândalo para a filosofia, essa é a expressão de Kant, um escândalo para a filosofia que a existência de coisas fora de nós deva ser aceita meramente com base na fé, e que, se alguém entende de duvidar de sua existência, sejamos incapazes de enfrentar suas dúvidas
por meio de uma prova satisfatória. E Kant prossegue dizendo que ele oferece uma tal prova e que de fato é a única prova possível. De tal sorte que, se Kant tiver razão, o estado de coisas que ele caracterizou como um escândalo para a filosofia e para a razão humana em geral chegou ao fim. Com ele, Kant. Eu quero começar por contrastar duas reações marcadamente distintas a essa alegação de Kant, de que é um escândalo para a filosofia, que a realidade, a existência de coisas fora de nós deva ser aceita como um artigo de fé, e que, se alguém põe isso em dúvida, nós não somos capazes de oferecer uma prova, e aí Kant vem oferecer essa prova. Em Ser e Tempo, livro publicado em 1927, que Moore provavelmente não leu, Heidegger tem uma reação que eu quero registrar aqui para marcar o contraste profundo com a reação que tem diante dessa alegação de Kant, Moore. Heidegger cita essa passagem no parágrafo 43 da sua obra-prima, Ser e Tempo, publicada, como eu disse, em 1927, portanto, 2 anos depois da defesa do senso comum de Moore. Heidegger cita Kant, dizendo: é um escândalo para a filosofia, é um escândalo para a razão humana, né? Que não se tenha provado a realidade de coisas fora de nós. E Heidegger comenta isso dizendo: o escândalo da filosofia não é que não se tenha feito uma prova da existência de coisas fora de nós, é que se peça a prova de uma coisa dessas. Para Heidegger, portanto, fica prejudicada a questão de se o argumento de Kant é bom ou mal, ou de qualquer... Fica prejudicado examinar esse argumento, fica prejudicado discutir se um outro melhor seria possível, porque é a própria pergunta que está sendo recusada. Tá? Nós podemos imaginar que Moore tivesse uma reação semelhante, recusasse a questão e se aferrasse à posição que a gente encontra na defesa do senso comum. Você apresenta as proposições do senso comum. Mas nós vimos que o interesse de Moore, por isso que ele percebe como uma incongruência no pensamento dos filósofos, que sustentam sinceramente, como ele diz, isso é o mais intrigante, sinceramente, como parte do seu credo filosófico, proposições incompatíveis com o que eles mesmos sabiam ser verdadeiro. E isso é o caminho que sugere a estratégia de prova ilustrada por esses pequenos diálogos imaginados por Norman Malcolm e ratificados por Moore. Então, o que Moore faz em 1979 é muito diferente de Heidegger. E, de fato, o que ele faz, ele toma essa passagem de Kant e, com muito mais cuidado que praticamente qualquer dos comentadores de Kant, os kantianos de plantão, ele trata de interrogar o que significa essa alegação de Kant. Ele diz, bom, se Kant tiver razão, o estado de coisas que ele caracterizou como um escândalo para a filosofia chegou ao fim, mas diz ele, não é certo, a meu ver, nem que Kant tenha tido sucesso na sua refutação do idealismo, nem que essa seja a única prova possível. Mas para entender a prova, nós temos que começar por entender o que significa coisas fora de nós. A maior parte do artigo de Moore é dedicada ao exame desta questão, a interpretar o que se deve entender por coisas fora de nós. Kant diz, no mesmo prefácio, ele usa uma expressão que ele trata como equivalente, coisas fora de... E ele diz que ele trata de provar, na refutação do idealismo, a realidade objetiva da intuição externa. E que ele oferece uma prova, a única prova possível, da realidade objetiva da intuição externa. Né? A reação de Moore a isso é a seguinte:
se fosse certo que a prova do ponto em questão, dada por Kant na segunda edição, é uma prova satisfatória, seria certo que pelo menos uma prova satisfatória pode ser dada. E tudo o que restaria da pergunta que eu disse que me propunha discutir seria, em primeiro lugar, que espécie de prova é a prova de Kant, e, em segundo lugar, se é possível, contrariamente à opinião de Kant, oferecer outras provas, e outras provas seriam possíveis. Tá? E Moore prossegue dizendo, mas eu creio que não é de modo algum certo que a prova de Kant é satisfatória. Penso que não é de modo algum certo que ele teve sucesso em remover de uma vez por todas o estado de coisas que considerava ser um escândalo para a filosofia. E penso, portanto, que a questão de se é possível dar alguma prova satisfatória do ponto em questão ainda merece discussão. Mas eis a questão que está mais interessante. O que é o ponto em questão? Kant fala em realidade da intuição externa. Tá? Ele também diz, usa como equivalentes, coisas fora de nós, coisas externas, e quando diz coisas externas, trata-se de coisas externas às nossas mentes, não coisas externas aos nossos corpos. Tá? Coisas fora de nós, então, são externas nesse sentido de externas à mente. Moore registra, qualquer dessas expressões tem duas interpretações na filosofia de Kant. Há dois sentidos de fora de nós. Há um sentido transcendental e um sentido empírico. No sentido transcendental, coisas fora de nós são as coisas em si mesmas. E é uma tese central do idealismo transcendental kantiano que nós nada sabemos sobre as coisas em si mesmas. No sentido empírico, coisas fora de nós são fenômenos. São aquilo com que nós nos encontramos na experiência. No sentido empírico, portanto, coisas fora de nós podem ser caracterizadas, é uma expressão que também ocorre em Kant, como coisas que se encontram no espaço, coisas que nós podemos encontrar no espaço. Tá? E aqui a expressão se aplica a objetos físicos, objetos materiais ou corpos. Tá? Mas não apenas objetos físicos ou objetos materiais ou corpos, que são expressões equivalentes. São coisas que se encontram no espaço. Nós encontramos no espaço, por exemplo, sombras. As sombras projetadas por objetos físicos. Sombras são coisas encontradas no espaço, são coisas fora de nós, mas não são objetos físicos, não são objetos materiais, não são corpos. Tá? Kant também usa como equivalente a fora de nós, ou coisas a serem encontradas no espaço, coisas apresentadas no espaço. E aí Moore espera que nós temos, por exemplo, o caso das pós-imagens negativas. Você pega e olha fixamente para uma lâmpada acesa durante algum tempo. Aí volta-se a olhar para uma parede branca, você enxerga uma espécie de sombra da lâmpada. Tá? Mas você enxerga isso. Esse é um objeto privado. Não se pode dizer dessa coisa que está apresentada no espaço, está na parede para a qual eu estou olhando, que ela é um objeto físico, um objeto material, algo a ser encontrado no espaço. As pós-imagens negativas são inteiramente privadas. Apenas, mesmo que uma outra pessoa fizesse a mesma coisa que eu, olhasse fixamente para e nós dois olhássemos para a parede, cada um teria a sua própria pós-imagem negativa. Portanto, pós-imagens negativas, que são coisas que se apresentam no espaço, não são coisas a serem encontradas no espaço. Tá? E o mesmo vale para imagens duplas, quando eu vejo duplo um objeto, talvez num certo estado de embriaguez, ou para as dores corporais, que têm localização, eu sinto dor no braço, ou na perna, ou no dente. E, no entanto, não são coisas que se apresentam, são coisas que se apresentam no espaço, mas não são coisas a serem encontradas no espaço. Tá?
Após imagens que nós temos com os olhos fechados. Eu olho fixamente mais uma vez para uma lâmpada acesa e fecho os olhos. E durante um tempo eu enxergo uma espécie de fantasma dessa lâmpada na minha experiência privada. Moore sugere então que talvez todas as expressões até aqui passadas em revista, todas elas empregadas por Kant, suscitem o requisito de que a existência das coisas a serem provadas seja existência não percebida, ou seja, que uma tal coisa exista sem ser percebida. Tá? O que exclui, por exemplo, os objetos imaginários, os objetos oníricos, aquilo com que eu sonho, ou os objetos alucinados. Tá? Imaginações, sonhos e alucinações não têm existência não percebida. Mas tem existência não percebida, eu fecho os olhos, abro os olhos e ali está, e os outros enxergam também o céu. Mas o céu não é uma coisa material. Esse azul que eu enxergo não é uma coisa a ser encontrada no espaço. Tá? Mais uma vez, Kant distingue transcendentalmente externo de empiricamente externo. E Moore, a esse respeito, escreve o seguinte: eu disse que eu pensava que a expressão de Kant, coisas que se encontram no espaço, indicava bastante claramente a espécie de coisas em questão. E tentei definir o seu domínio de maneira mais clara, hasta dando que a frase serve para o propósito. Se, você compreende no sentido em que muitas coisas, por exemplo, pós-imagens, imagens duplas, dores corporais, que também se pode dizer que são apresentadas no espaço, todavia não são coisas a serem encontradas no espaço, e se você nota claramente que não há contradição em supor que houve e que há, para serem encontradas no espaço, coisas que nunca foram, não são agora e nunca serão percebidas, nem em supor que entre essas coisas, que há algum tempo foram percebidas, muitas existiram em tempos em que não eram percebidas. Penso que estará claro para qualquer um agora que, como eu não considero como coisas externas pós-imagens, imagens duplas e dores corporais, eu também não vou considerar como coisas externas quaisquer das imagens que seguidamente nós vemos com o olho da mente quando estamos despertos, nem aquelas que nos ocorrem quando estamos adormecidos ou sonhando, e também que eu estava, alguém que numa certa ocasião estava tendo uma alucinação visual, daí não segue que ele estava vendo naquela ocasião algo que não era externo à sua mente. E do fato de que ele estava tendo uma alucinação auditiva, seguir-se-á que ele estava ouvindo um som que não era externo à sua mente. Mas eu certamente não fiz meu uso dessas expressões externo às nossas mentes e a ser encontrado no espaço, tão claro que no caso de cada espécie de coisa que poderia ser sugerida, você seria capaz de dizer imediatamente se eu deveria ou não considerá-la externa às nossas mentes ou a ser considerado no espaço. Tá? Os filósofos divergem sobre o que deve ser considerado como dentro ou fora da mente, né? Mas, basicamente, o que toda essa discussão extremamente minuciosa, da qual estou fazendo uma apresentação extremamente esquemática, visa é definir o quid demonstrandum, o que está para ser demonstrado por uma prova de um mundo exterior. Tá? E a solução final de Moore é que nós vamos entender por coisas externas à nossa mente, nós vamos entender por constituindo um mundo exterior coisas cuja existência não implica que elas são parte da experiência de quem quer que seja. Tá? Que diferença os filósofos pensam que existe entre uma dor corporal que eu senti ou uma pós-imagem que vejo com os olhos fechados, por um lado, e o meu próprio corpo, por outro?
Que diferença que leva os filósofos a dizer que no caso da dor corporal e da pós-imagem elas estão na minha mente, mas o meu corpo, ele próprio, não está na minha mente. Nesse sentido, ele pertence ao mundo exterior, como Descartes já percebeu. Moore assinala aqui que nós estamos às voltas com dois usos encontradiços na filosofia do pronome eu. Essa distinção tinha sido feita por Wittgenstein no Blue Book, que é um texto do início da década de 30, que é possível, não é certo, não sabemos, mas é possível que Moore conhecesse. Moore, de qualquer maneira, assistiu às palestras, às aulas de Wittgenstein em Cambridge entre 1932 e 1934. Essas anotações de Moore estão agora publicadas, é um livro grande de notas das aulas de Moore. E Wittgenstein ali distingue o que ele chama o uso do eu como sujeito, quando eu digo eu estou com fome, do uso do eu como objeto, quando eu digo eu quebrei meu braço. Tá? O primeiro caso não implica que eu tenho um corpo, o segundo caso implica forçosamente. Tá? Se por coisas no espaço fora de nós deve-se entender coisas cuja existência é independente de qualquer experiência, é bom entender o que os filósofos entendem por experiência. Tá? E a ideia fundamental é que experiências são experiências de um sujeito. Tá? Se é verdadeiro, escreve Moore, que eu vi um gato entre meio-dia e meio-dia e 15, hoje, segue-se que eu estava tendo uma certa experiência entre meio-dia e meio-dia e 15. Hoje. Enquanto que da proposição de que eu tinha menos do que 4 pés de altura em dezembro de 1877, não se segue que eu tive nenhuma experiência em dezembro de 1877. Mas esse uso filosófico de ter uma experiência precisa ele próprio de explicação, porque não é idêntico com qualquer uso da expressão estabelecido na linguagem comum. Uma explicação, todavia, que me parece adequada para o propósito, pode ser dada dizendo que um filósofo que está seguindo esse uso diria que, em certo tempo, eu tive uma experiência sem somente ser, eu estava consciente naquele tempo, 2, ou 2, estava sonhando, há experiências oníricas, ou 3, algo mais era verdadeiro a meu respeito que se assemelha ao que é verdadeiro de mim quando estou consciente e quando estou sonhando. Num aspecto certamente óbvio, em que o que é verdadeiro de mim quando estou sonhando se assemelha ao que é verdadeiro de mim quando estou consciente, e em que o que é verdadeiro de mim, se em algum momento, por exemplo, eu tive uma visão, se assemelharia a ambos. A explicação é, portanto, em alguma medida vaga, mas penso que é clara para os nossos propósitos. Ela implica em dizer que, no uso filosófico de ter uma experiência, se dir-se-ia de mim que eu estava, num certo tempo, não tendo nenhuma experiência, se nesse tempo eu não estava nem consciente, nem sonhando, nem tendo uma visão, nem nenhuma outra coisa da espécie. E por conseguinte, isso é vago, porque não foi especificado o que mais seria da espécie. Isso deve ser compreendido a partir dos exemplos que foram dados. Tudo isso para chegar na definição de que Moore precisava. Ele gastou nada menos que 16 páginas para chegar nesse ponto. O ponto em que ele pode definir aquilo que está para ser provado é a existência de coisas tais que, do fato de que uma tal coisa existe, não se segue que esta coisa é parte da experiência de quem quer que seja. Do fato de que uma tal coisa existe, não se segue que ninguém tem uma experiência dessa coisa. Se Berkeley definiu objetos empíricos como coisas cujo ser consiste em ser percebido, pois muito bem, Moore está nos dizendo, coisas do espaço fora de nós, coisas exteriores, coisas que formam o mundo exterior, são coisas tais que da sua existência não se segue que elas são percebidas. Chegado a esse estágio, Moore está em condições de oferecer a sua prova. Tá? E a prova consiste no seguinte, ele diz, parece-me que, longe de ser verdadeiro, como Kant declara que é a sua opinião, que só há uma única prova possível da existência de coisas fora de nós, a saber, aquela que ele, Kant, deu,
Eu posso dar agora um grande número de provas diferentes, cada uma das quais é uma prova perfeitamente rigorosa e que em muitas outras ocasiões eu estive perfeitamente em condição de dar muitas outras provas. Eu posso provar agora, por exemplo, que duas mãos humanas existem. Como? Erguendo minhas duas mãos e dizendo, ao fazer um gesto com a mão direita, eis aqui uma mão. E acrescentando, ao fazer um gesto com a mão esquerda, e aqui está outra. E se, ao fazer isso, eu ipso facto provei a existência de coisas externas, vocês verão que eu também posso fazer isso em um grande número de outras maneiras. Não é preciso multiplicar exemplos. Mas eu provei que duas mãos humanas existiam, então? Quero insistir que sim. Que a prova que eu ofereci era uma prova perfeitamente rigorosa. E que é talvez impossível dar uma prova melhor ou mais rigorosa do que quer que seja. Tá? Uma prova matemática não é mais rigorosa do que a prova que Moore acaba de oferecer. Por certo, não teria sido uma prova a menos que 3 condições estivessem satisfeitas. Que Moore vai sustentar que estão todas satisfeitas pela prova que ele ofereceu. A saber, 1. A menos que a premissa que eu apresentei como prova da conclusão fosse diferente da conclusão que eu tratei de provar. Um argumento circular, em que a conclusão já estava na premissa, é um argumento válido. P implica P, mas não é prova de coisa nenhuma. A premissa tem que ser diferente da conclusão. 2. A menos que a premissa que eu apresentei fosse algo que eu sabia ser o caso, e não simplesmente algo que eu acreditava, mas do qual não estava certo, ou algo que, embora de fato certo, eu não sabia ser verdadeiro. E terceiro, a menos que a conclusão realmente se seguisse das premissas. Mas todas as 3 condições foram de fato satisfeitas pela minha prova. Ou, a premissa que eu apresentei como prova era certamente diferente da conclusão, pois a conclusão era apenas 2 mãos humanas existem nesse momento. Mas a premissa era algo muito mais específico que isso, algo que eu expressei mostrando minhas mãos, fazendo certos gestos e dizendo as palavras, aqui está uma mão e aqui está outra. É perfeitamente óbvio que ambas são diferentes, porque é óbvio que a conclusão podia ser verdadeiro que existem 2 mãos humanas, ainda que a premissa fosse falsa, a premissa de que aqui está uma e aqui está outra. Ao afirmar a premissa, eu estava afirmando muito mais do que afirmei ao afirmar a conclusão. A premissa era que essas 2 mãos existem, a conclusão era que existem 2. Pode ser verdadeira, ainda que a premissa seja falsa. Primeira condição está satisfeita. Segundo, eu certamente, no momento, sabia aquilo que eu expressei pela combinação de certos gestos com o proferimento das palavras aqui está uma mão e aqui está outra. Eu sabia que havia uma mão no lugar indicado ao combinar um certo gesto com o meu primeiro proferimento de aqui. E que havia uma outra num lugar diferente indicado pela combinação de um certo gesto com o meu segundo proferimento de aqui. Quão absurdo seria de sugerir que eu não sabia isso, mas apenas acreditava e que talvez isso não fosse o caso. Vocês poderiam muito bem então dizer que eu não sei que estou em pé nesse momento e falando. Que talvez, afinal de contas, isso não é... Talvez, afinal de contas, não é inteiramente certo que eu esteja. E, por fim, 3. É perfeitamente certo que a conclusão seguiu das premissas. Isso é tão certo quanto é de que se havia aqui uma mão e aqui outra, então segue-se que há 2 mãos que existem nesse exato momento. Aí Moore diz, ele sabe muito bem que ele não está convencendo o filósofo que duvida da existência de coisas no espaço fora de nós, e ele diz então, a minha prova, portanto, da existência de coisas fora de nós satisfez 3 das condições necessárias para uma prova rigorosa.
Há, por acaso, alguma outra condição ou outras condições necessárias para uma prova rigorosa, tais que talvez eu não satisfiz alguma delas? Talvez haja, não sei. Mas quero enfatizar que, até onde consigo ver, todos nós constantemente tomamos provas da espécie que eu apresentei como provas absolutamente conclusivas de certas conclusões, como estabelecendo certas questões sobre as quais previamente havia dúvida. Aí ele dá o exemplo de alguém que diz que há 3 lapsos de impressão numa certa página de um livro. Como eu posso provar isso? Bom, eu pego a página do livro e digo, aqui tem um erro de impressão, aqui tem outro e aqui tem outro. Aponto. Tá? Por certo, o sujeito não teria provado ao fazer isso que havia pelo menos 3 erros de impressão na página em questão, a menos que fosse certo que havia um erro em cada um dos lugares para os quais ele apontou. Mas, ao dizer que ele poderia prová-lo dessa maneira, dizer isso é dizer que ele poderia estar certo de que havia. E se tal coisa, uma coisa dessas, é algo de que se pode estar certo, então certamente era certo, do mesmo modo, que aqui estava uma mão em um dos 2 lugares, que havia uma mão em cada um dos 2 lugares que eu indiquei, uma num lugar e outra no outro. Eu dei, portanto, agora uma prova de que havia então coisas externas. E, obviamente, se eu o fiz, eu podia então ter dado muitas outras provas da mesma espécie, que há provas do quê? De que há objetos externos. Havia então, e eu poderia provar muitas provas da mesma espécie de que havia objetos externos então. Mas, se me pedem se o que me pedem para fazer é provar que objetos externos existiram no passado, então eu posso dar muitas provas diferentes disso também. Mas provas que são, em aspecto importante, diferentes da que eu dei. Eu quero enfatizar que quando Kant diz que é um escândalo não ser capaz de dar uma prova da existência de coisas externas, uma prova de sua existência no passado certamente ajudaria a remover o escândalo do qual ele fala. Ele diz que se ocorresse alguém questionar a sua existência, seríamos incapazes de confrontá-lo com uma prova satisfatória. Mas, ao falar em uma pessoa que questiona a sua existência, ele certamente tem em vista, Kant, não apenas uma pessoa que questiona se existiu em algum objeto no momento que ele está falando, mas alguém que questiona se alguma vez existiu. E uma prova de que alguns existiram no passado certamente seria relevante à parte do que tal pessoa está questionando. Como é que eu posso provar que existiram objetos externos no passado? Eis uma prova, a segunda prova que o Moore oferece. Eu posso dizer, eu ergui minhas mãos acima dessa mesa não faz muito tempo, portanto 2 mãos existiam não faz muito tempo, portanto pelo menos 2 objetos externos existiram em algum tempo no passado. Quod erat demonstrando. Isso é uma prova perfeitamente boa, desde que eu soubesse o que afirmei na premissa. Tá? E aí Moore comenta, eu dei, portanto, 2 provas conclusivas da existência de objetos externos, da existência presente e da existência passada. A primeira foi uma prova de que 2 mãos humanas existiram na ocasião em que eu dava a prova. A segunda, uma prova de que 2 mãos tinham existido num tempo prévio àquele em que eu dei a prova. Essas provas eram de uma espécie eram diferentes em aspectos importantes, e eu assinalei que eu poderia ter dado muitas outras provas conclusivas de ambas as espécies. É também óbvio que eu poderia ter dado muitas outras de ambas as espécies agora. De maneira que, se essa é a espécie de prova que se deseja, nada é mais fácil do que provar a existência de coisas externas. E aí vem a parte mais difícil. É que Moore nos diz que ele está perfeitamente ciente que, apesar de tudo isso que ele disse, muitos filósofos vão achar que ele não provou a existência. Moore identifica a raiz dessa dificuldade, a saber que os filósofos vão reclamar que Moore não provou a sua premissa. Aqui está uma mão e aqui está outra. E que se ele não tiver provado essa premissa, e Moore diz, isso eu não fiz. Eu nem pensei em fazer. Tá?
Por certo, o que eles querem não é simplesmente uma prova dessas duas proposições, aqui está uma, aqui está outra, mas algo como um enunciado geral sobre como quaisquer proposições dessa espécie podem ser provadas. Isso, por certo, eu não dei. E eu não creio que possa ser dado. E se é isso que querem dizer quando falam em prova da existência de coisas externas, então eu não acredito que nenhuma prova da existência de coisas externas seja possível. Por certo, em alguns casos podemos dar uma prova de proposições que parecem ser como essas. Se alguém de vocês suspeitasse que uma das minhas mãos era artificial, ele poderia ser convidado a ter uma prova da minha proposição, aqui está uma mão, aqui está outra, chegando mais perto e examinando a mão suspeita de perto, talvez tocando e pressionando, e assim estabelecendo que realmente era uma mão humana. Mas eu não creio que nenhuma prova é possível em todos os casos. E aqui vem algo que Wittgenstein não vai perdoar, amor. Como é que eu vou provar aqui está uma mão e aqui está outra? Não creio que possa fazê-lo. Para fazê-lo, eu precisaria provar, em primeiro lugar, como Descartes assinalou, que não estou sonhando. Mas como eu posso provar que não estou? Eu, sem dúvida, tenho razões conclusivas para afirmar que não estou sonhando. Tenho evidência conclusiva de que estou desperto, mas isso é muito diferente de ser capaz de prová-lo. Eu não poderia nem dizer qual é a minha evidência, e isso seria requerido, pelo menos isso, para dar uma prova. Bom, aqui está. E aí, Moore vai concluir no último parágrafo, que eu não vou ler, vou voltar a isso mais adiante, que nós podemos saber coisas que não podemos provar. Eu posso saber que está uma mão, que está outra, e não ser capaz de provar. Mas Moore fez a tremenda concessão de que para provar que aqui está uma mão, eu precisaria antes provar que não estou sonhando. Não é por acaso que a primeira linha de sobre a certeza diz: se você sabe que aqui está uma mão, tudo mais nós te concederemos. E a última sessão de sobre a certeza, escrita 2 dias antes da morte de Wittgenstein, rejeita o argumento cartesiano do sonho. Tá? É estranho que Moore sustente que ele não provou as premissas quando ele é cuidadoso, é lá que ele faz um certo gesto. E mais, mostra que esse gesto é análogo àquele de apontar para dizer, olha, aqui há um erro tipográfico, e aqui outro, e aqui outro. Se a exibição de um objeto físico não é a melhor prova possível da sua existência, o que pode ser a prova da existência de um objeto físico? Se eu digo, eu tenho uma caneta na minha mão, aqui está. Que prova melhor vocês podem querer da existência do objeto do que a apresentação do objeto? E, no entanto, Moore concede que ele não provou a sua premissa e conclui que o que isso mostra é simplesmente que nós podemos saber coisas que não podemos provar. Tese que aproxima Moore extraordinariamente do externalismo epistemológico, o confiabilismo que emergiu na esteira do problema de Gettier na década de 70 do século passado. É notável que Kant, por problemática que pareça a Moore a prova de mundo exterior, viu essas coisas um pouco mais claramente do que Moore. Porque Kant escreve com todas as letras na Crítica da Razão Pura que a percepção de um objeto empírico é prova suficiente da sua realidade. E Moore não parece pensar que a exibição da sua mão é prova suficiente da realidade da sua mão. Tá? A história da filosofia contém algumas refutações exemplares que têm uma semelhança superficial com a prova de Moore, mas que de fato são de outra natureza. Diz Diógenes Laércio, na sua vida de Diógenes, o cínico, que ao ser confrontado com os argumentos dos eleáticos, especialmente os paradoxos de Zenão de Eleia, destinados a provar a irrealidade do movimento, Diógenes disse que refutava Zenão assim, e saiu caminhando.
há uma prova famosa de Samuel Johnson contra o idealismo de Berkeley. Deixem localizar a passagem relevante de Johnson. Eis o que nos conta James Boswell na sua vida de Samuel Johnson. Depois que saímos da igreja, estivemos por algum tempo a conversar sobre a engenhosa sofística concebida pelo bispo Berkeley para provar a inexistência da matéria e que todas as coisas no universo são meramente ideais. Observei que, embora estejamos convencidos de que essa doutrina não é verdadeira, é impossível refutá-la. Nunca esquecerei a vivacidade com que Johnson respondeu, chutando com toda a força uma grande pedra até fazê-la saltar. Eu a refuto assim. Ou, por que a prova de Moore não é como a prova de Johnson ou a de Diógenes? Porque tanto Diógenes como Johnson estão satisfeitos em encenar, em apresentar por ostensão aquilo de cuja realidade se duvidava. O movimento, o mundo exterior, o mundo físico. Moore, em troca, apresenta um silogismo válido, não circular, baseado em premissas que ele alega saber com certeza, mas que ele, num momento de, digamos, fraqueza intelectual, é assim que Wittgenstein vai interpretar, admite que não é capaz de provar. Sabe, mas não pode provar. E é por isso que a primeira frase sobre a certeza é: se você sabe que aqui está uma mão humana, tudo mais nós te concederemos. Chegamos finalmente à sobre a certeza, e esse é o assunto da nossa próxima aula.